Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, minha gente? Como é que foi a missa de domingo? Dia de São Pedro e São Paulo, né? São Pedro e São Paulo, rogai por nós, incansáveis trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha gente, segundou, dia 30, 13ª semana do tempo comum, ofício do dia da primeira semana do saltério. Povos, todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. A liturgia nos desperta a sensibilidade para acolhermos a benevolência de Deus, o qual não nos trata como exigem nossas faltas. Ao mesmo tempo, pede nossa firme adesão ao seguimento do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso bom Jesus, Tu, Senhor Deus, que vive nos céus, que vive nas alturas, Pai, nos acolhe, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha compaixão. Mãe Santíssima, Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós, intercede junto ao Teu Filho, Mãe, para que o Teu Filho possa nos ouvir através da Senhora. A Senhora que foi sempre cheia do Espírito Santo, mesmo antes da chegada do mesmo na nossa terra. Mãe Santa, intercede junto ao Teu Filho, para que o Teu povo possa voltar a nosso Senhor Jesus Cristo. Arcanjo Miguel, protegei-nos e livrai-nos de todos os perigos e maldade. Santos e anjos do Senhor, estejam sempre conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, minha gente, tô cansada hoje. Domingo, né? Domingo chegou e descansou, né? Vamos continuar. Tô cansada, mas eu tô feliz, graças a Deus, muito feliz, né? Ainda mais porque eu recebi a fita, minha gente. Pode não estar feliz, não é? Vamos lá ver o que tem hoje? Então, temos Gênesis e Mateus. Gênesis, no capítulo 18, do versículo 16 ao 33. Já pegou seu aplicativo? Tá pronto aí, minha gente? Espero que sim, né? Vamos lá, para não chegar nos 5 minutos ali. Leitura do livro do Gênesis. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia, por causa deles, a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. E dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, ó meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10, não a destruiria? Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou
para a sua tenda. Palavra do Senhor. Forte, né, minha gente? Com tantos, né, tão poucos justos. Vamos para a explicação na Bíblia. Bora então, minha gente. Vamos lá entender, né? Se não tinha realmente nenhum justo lá, um só que fosse, né? Abraão estava tentando, minha gente. Estava tentando, né? E Deus, com a maior paciência, com a bondade dele respondendo, né, gente? Bom, vamos conhecer mais agora da palavra do Senhor nosso Deus, da palavra verdadeira da Bíblia Sagrada, tá? Vamos lá, minha gente, capítulo 18, no versículo 16. Do 16 ao 19, o Senhor e os dois anjos, referidos aqui como os homens, por causa de sua aparência semelhante a homens, estavam voltados na direção de Sodoma, o lar de Ló, desde capítulo 13, versículo 12. A localização exata de Sodoma é desconhecida, mas juntamente com Gomorra e Zoar, ela se encontrava na área do Mar Morto. Abraão, o anfitrião ideal, foi com eles para levá-los ao caminho. Tratando Abraão como um profeta, o Senhor não desejava esconder de Abraão o que ele pretendia fazer à localidade em que seu sobrinho Ló vivia. Deus deu duas razões para revelar seus planos ao patriarca. O fato de Abraão ter sido escolhido para se tomar uma nação grande, pela qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E o fato de que Deus conheceu, eu o conheço. Ou seja, tinha um relacionamento pessoal com Abraão para estabelecer um povo que se conservasse no caminho do Senhor. Do versículo do 20 ao 21, o Senhor investigaria Sodoma e Gomorra por duas razões. As acusações vindas de suas vítimas eram tantas e o pecado das cidades era muito grave. De acordo com Ezequiel, capítulo 16, do versículo 49 ao 50, os pecados de Sodoma e Gomorra incluíam a arrogância, negligência dos pobres e necessitados, e a prática de repugnantes pecados. De acordo com Gênesis, capítulo 19, do versículo 5 ao 9, uma das coisas repugnantes era a tentativa de violação homossexual coletiva, por meio de seus representantes nomeados. O Senhor descerá para ver se o que os moradores têm feito corresponde ao que ele tem ouvido. Do versículo do 22 ao 32, esta passagem é uma das 3 ilustrações de oração intercessória no Antigo Testamento. Você vai ver em Êxodo, capítulo 32, do versículo 11 ao 14. Abraão conseguiu que o Senhor concordasse em poupar Sodoma se apenas 6 montantes sucessivamente menores de justos pudessem ser encontrados na cidade. Está bem evidente na seção o respeito de Abraão por Deus, exemplificando por sua permanência diante do Senhor, sua confiança no poder e na justiça de Deus, e a compassiva preocupação do patriarca por Ló e pelos demais habitantes de Sodoma. Ao mesmo tempo, a imensa misericórdia do Senhor é vista em sua disposição de poupar a cidade toda por causa dos 10 justos que lá vivessem. No versículo 33, o Senhor não acompanhou os anjos. Seu destino permanece uma parte misteriosa da narrativa. Esta é a explicação. Agora vamos para aquela parte que vamos gravar na Cucá. Sempre lembrando, tá, minha gente? Aqui, novamente, sempre eu vou trazer como que funciona um método de ensino, né? De estudo da Bíblia, do estudo bíblico. Primeiro eu vou ler a palavra, né? A palavra que a gente usa na nossa igreja, né? Através da liturgia diária. Pode ser a Deus conosco também. E depois eu venho na Bíblia, tá? Aquela Bíblia que é a mais fidedigna, tá? Da Torá, e explico. E depois vem com a parte católica, tá? Para você ver como que é fidedigna a religião católica a respeito da Bíblia Sagrada, né? E da tradição apostólica,
né? A tradição apostólica é exemplar em relação ao catolicismo, né? Muitas vezes o problema não é a religião em si, né? Mas os religiosos, né? Então, tenhamos esta compreensão. E aqui, como já havia dito a vocês, não devo dar opiniões, devo sim, com certeza, esclarecer alguns temas ou dar exemplos às vezes, né? Para ter uma melhor compreensão ou poder sempre melhorar o conhecimento, melhorar o entendimento, né? Para o quê? Para gravar bem realmente, né? Na cuca. Aí você, num dia que você for numa missa, você vai lembrar, né? Com certeza você vai lembrar. Então, opiniões aqui, não tem minhas opiniões, não tem pregações, tá? Não uso versículos pequenos e dou grandes explicações. Aqui é a Bíblia purinha, tá? É o catecismo puro em relação às comparações feitas, por quê? Porque é assim que deve ser, foi assim que foi, né, me orientado, vamos dizer, pelo Espírito Santo de Nosso Senhor. E é isso que eu devo fazer, minha gente, tá? Eu sei que muitas pessoas preferem pregações, preferem coisas exemplificadas, mas a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor e é o Espírito Santo que fala com você, tá? Quando você ouve, ou quando você vê, ou quando você principalmente lê, né? Porque ela é o seu, a sua bússola, é ela o seu farol que vai te guiar, tá, meu amigo? A Bíblia Sagrada é um livro sagrado de Deus, tá? É mágica, é o Espírito Santo que vai trabalhar com você. Então, vimos que Deus revela a Abraão a sua intenção de destruir Sodoma, né? Ele tinha esta intimidade com Abraão, né? E Gomorra, devido à sua grande maldade. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, interpõe-se a Deus, pedindo que a cidade seja poupada. Caso haja um certo número de pessoas justas, Deus concorda em poupar a cidade, se encontrar um número mínimo de justos, mas a cidade acaba sendo destruída por não atingir este número. O texto destaca a justiça e a misericórdia de Deus, bem como o poder da intercessão de Abraão. Então, meu amigo, se Abraão, né, intercedeu junto a Deus, vocês imaginem a Virgem Santa, Mãe de Jesus, que foi... Eu vou explicar como isso, meu Deus, tá? Que foi o envoltório do Espírito Santo, né? Que foi usada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habitou nela, né? E nos trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só com uma pessoa, realmente só com um ser humano sem mácula, muito purificado, tá? Escolhida. Imagina o poder e a força que a nossa Mãe Santa, tá, tem de interceder em favor dos seres humanos, tá? Nunca esqueça disso, meus amigos. Revelação da destruição. Deus, acompanhado de 2 anjos, informa Abraão sobre a iminente destruição de Sodoma e Gomorra, devido à gravidade do pecado dessas cidades. Intercessão de Abraão, movido por sua preocupação com Ló, começa a interceder por Sodoma, questionando se Deus destruiria os justos com os ímpios. Diálogo com Deus. Abraão negocia com Deus, pedindo que a cidade seja poupada se houver um número mínimo de pessoas justas, começando por 50 e reduzindo gradualmente até 10. Concordância de Deus concorda em poupar a cidade se o número mínimo de justos for encontrado. Destruição de Sodoma. Apesar da intercessão de Abraão, Sodoma e Gomorra são destruídas por não haver um número suficiente de justos. Ação de Deus. Deus envia anjos para resgatar Ló e sua família de Sodoma. As lições que devemos guardar principalmente aqui sobre este capítulo, tá, de Gênesis. Justiça e misericórdia. O texto mostra claramente a misericórdia e a justiça de Deus, que é justo e pune o pecado, mas também é misericordioso. E está disposto a ouvir a intercessão, né? Ele é justo, minha gente, é justo. Nunca esqueçam disso. Consequências do pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um exemplo das consequências do pecado. Por isso que eu sempre tento lembrar, né, algumas partes da Bíblia, que a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Deus sempre avisa antes, né? E sempre avisa com muito amor, né? As pessoas, a Virgem Santa, quantas vezes já apareceu para toda a humanidade, em todos os cantos da terra, né? Sempre pedindo com humildade para que se convertam, para que mudem, para que modifiquem, né? Mas quando Deus faz a sua justiça, Deus é ruim, né? Então não é assim que
funcionam as coisas para Deus, é justo, né? E ele vai sim fazer o que ele precisa, e ninguém vai pará-lo, independente de quem seja, né? Porque a justiça de Deus é perfeita. Então você pode confiar em nosso Senhor Deus, né? E ele vai conhecer sempre o seu coração, porque ele conhece e ele gosta, ele ama a intimidade, né? O que seríamos sem intimidade com Deus? Ninguém, nada, né? Já não somos nada, não somos ninguém. Oportunidade de arrependimento. Deus dá a oportunidade de arrependimento e mudança. Mas quando o pecado se torna generalizado, a justiça vem, como falamos. A justiça vem e vem sem demora e ela prevalece. Importância de buscar a justiça. A passagem também nos lembra da importância de viver uma vida justa, com santidade, com busca da santidade, né? É cair e levantar, como já falamos, né, minha gente? É lutar contra a maré, né? É um dia ruim, 2 piores e um quarto melhor, né? Tudo vai melhorar, né? Sempre tem problemas, aflições, dificuldades, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre disse que nunca nos deixaria sós, né? E carregaria o nosso fardo, né? O fardo dele era leve. Oportunidade de arrependimento já falamos, importância de buscar a justiça. A passagem também nos lembra da importância de viver uma vida justa, para que possamos ser protegidos das consequências do pecado. Deus está preocupado que Abraão incumbisse seus descendentes de praticar a justiça, isto é, de fazer justiça ao relacionamento que mantém com Deus. Se Abraão não fizesse isso, não haveria transmissão da fé para a próxima geração, e, portanto, nenhuma comunidade a qual as promessas se aplicassem. Esta é a primeira leitura, minha gente. Agora vamos para a segunda. Vamos ver depois qual que é a mensagem dessas leituras, né? Bora, gente! Gente, eu estava sem microfone. Agora que eu fui ver que tava a luz apagada aqui, minha gente. Mas eu não vou gravar tudo de novo, não. Tá? Vocês aumentem o som aí agora. Acontece às vezes, tá? Mas continuemos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 18 ao 22. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações, como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai? Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Vamos para a explicação. Mas, gente do céu, não liguei esse microfone, meu povo. Não vou gravar tudo de novo, não. Já fiz a oração, já li. Paciência, gente. Paciência comigo, já trabalha paciência aí, hein? Então, ó, 8 do 18 ao 22. Vamos para a leitura na Bíblia Sagrada. Vamos conferir para vocês verem. A tradição é muito fidedigna. Então, lá no capítulo 8, versículo... Acho que já lemos essa passagem aqui. Sempre repetimos algumas, né? Lá no 18, não tem tem o 20, tá? Vamos ver o 17. Só o 20, vamos lá. Seguir a Jesus pode envolver o sacrifício dos confortos do lar. Jesus é mais que digno de tal sacrifício, porque ele é o Filho do Homem. Este título foi tirado de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, onde ele descreveu um regente de origem celestial, que haveria de reinar sobre um domínio universal e eterno. Esta era a autodesignação favorita de Jesus. Ela é usada 32 vezes em Mateus, o Filho do Homem. No versículo do 21 ao 22, as exigências de Jesus parecem severas para leitores modernos.
pois os funerais de hoje atrasariam muito pouco um compromisso de seguir Jesus. Todavia, os antigos sepultamentos judaicos se estendiam por todo um ano. Um ano após o enterro, o filho mais velho era obrigado a juntar os restos mortais e colocá-los em um ossuário para um segundo sepultamento. Realmente não é que Jesus se incomodou, mas, gente, Jesus falando, realmente ele causava tumultos, atritos, né, e desentendimentos. Por isso que ele dizia que ele era a espada, né, que iria dividir. E, com certeza, isso criou um grande tumulto. Então, uma vez que a obrigação para com Deus suplanta a obrigação para com os pais, nunca esqueçam disso. Primeiro, sempre a Deus, nós devemos ser submissos sempre a Deus, né? E sempre esta obrigação para com Deus sempre vai ser prioridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior mandamento, né? Então, gente, aqui fomos até o 22, depois não temos mais, vamos gravar agora. O que a gente aprendeu aqui, né, nesta parte? Jesus ilustra, né, as exigências do discipulado, destacando que seguir a ele pode requerer muitos sacrifícios, né, e priorização sobre compromissos terrenos. O trecho mostra Jesus sendo procurado por uma escriba que se oferece para segui-lo e por outro discípulo que pede para enterrar o seu pai antes. Por quê? Porque era uma tradição muito importante, né? Muito importante, era uma tradição judaica que, como vimos aqui, não era um dia, né? Não eram poucas horas, né? Era um dia. Era um ano após o enterro, o filho mais velho era obrigado a juntar os restos mortais. Então tinha esse compromisso. E os funerais não atrasariam, né? Então ele se atrasaria para o funeral, né? Se ele seguisse Jesus. Então ele pediu para Jesus isso, falou isso para Jesus, né? E Jesus responde que o seu discipulado exige renúncia e prioridade sobre laços familiares, indicando que seguir a Cristo deve ser a escolha mais importante. Então, se você seguir Jesus e a submissão não existir na sua casa e também o respeito não existir, seja com familiares mais próximos, né? Pais, mães, filhos, marido, mulher, parentes, né? Amigos, a submissão é a Deus sempre, né? Sempre. Então, em primeiro lugar, é o reino de Deus, né? E tudo que está direcionado ao reino de Deus. Jesus veio, né? E com esta... Porque para mudar, né, esta lei, com certeza muito desconforto houve, né? E muitos questionamentos e apontamentos, julgamentos, né? Por isso que Jesus sofreu tanto que ele sofreu e foi julgado, né? Continuemos. O escriba... O primeiro discípulo, né? O escriba expressa o desejo de seguir Jesus. Mas Jesus o adverte sobre as dificuldades e as exigências do discipulado. Ele usa a imagem das raposas e aves que têm seus próprios lugares, enquanto o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mostrando que o seguidor de Jesus deve estar disposto a abrir mão do conforto e segurança material. Segundo discípulo. O segundo discípulo pede para primeiro enterrar seu pai. Jesus responde com uma declaração forte: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Essa frase não deve ser interpretada como uma falta de respeito. Não é uma falta de respeito com os mortos ou com a família, mas sim como uma metáfora. Jesus usava metáforas. O termo mortos aqui se refere àqueles que estão mortos espiritualmente, presos aos desejos terrenos e sem interesse em seguir a Jesus. O chamado de Jesus é para que o discípulo priorize o reino dos céus, o reino de Deus, acima de tudo, mesmo sobre os laços familiares. É como falamos, né? Você deve ser submisso a Deus, né? Aquele que não ouve a Deus, que não busca a Deus, você deve correr, fugir, né? Sair de perto. E mesmo que seja um irmão da igreja, que você vê as características que já falamos tanto aqui, das características do príncipe do mundo, né, do Satanás,
você também corra. Numa leitura que teve há um tempo atrás aqui, ficou muito claro em relação aos maus pastores, né? Que apareceriam muitos falsos profetas, né? Vestidos em pele de cordeiro, né? Sendo lobos em pele de cordeiro. E Jesus nos orientou muito, né? A não ver a aparência, mas ver os frutos, né? Então, convido a você, né? Que reflita aí no seu interior, né? Com seus pensamentos, quando você faz aquele scanner que a gente já falou, né? Aquele scanner do seu dia, né? Senhor, fiz tudo que era para fazer hoje, né? Você reflita, né? O seu sacerdote, o seu padre, os seus irmãos, vemos pelos frutos, né? Porque muitas vezes nem tudo que é dito ou que nos agrada, até eu vou dar um exemplo para vocês, né? Às vezes, padres carismáticos, líderes carismáticos, agradam muito, né? Mas nem sempre trazem a verdade, né, plena da palavra, porque a palavra verdadeira, ela incomoda, ela nos faz refletir, ela nos leva a tomar decisões através do quê? Dos dons do Espírito Santo, o temor de Deus, porque nós temos o temor de Deus, primeiro porque nós não podemos ficar sem a presença de Deus, e em segundo lugar, quem que gostaria de depois, né, da sua partida, não estar no reino dos céus? Então, você sempre fique, né, vigilante, muito vigilante. Todo aquele que se diz seu amigo, que se diz seu pastor, padre, né, bispo, coach, sei lá, seja lá quem for, você veja pelos frutos que dão, né? E aí você vai ver se isso é real, se é de Deus ou se não é, tá? Porque não veja pelas palavras, porque falar, como eu já falei pra vocês, até meu cachorro fala, o Júlio, Júlio César o nome dele ainda, gente. Então, até ele fala quando ele quer, minha gente, fala mesmo. A gente brinca tudo, né, gente, porque realmente é muito sério, né? Isso aqui aconteceu, né, comigo, né? Eu vou dar outro testemunho para vocês, com certeza, em relação a isso daqui, né? Sobre isso, né? Submissão, quando ela não é a Deus, destrói tudo, destrói relacionamentos, tá? Relacionamentos, não estou falando de casamento em si, mas relacionamentos em si, e principalmente estraga os planos de Deus, atrapalha, tá? Porque Deus, ele vai cumprir os seus planos, independente, mas por causa das nossas escolhas, acontece muitas vezes de atrasos, né? Longos atrasos, e dependendo até não acontece algum plano que seja do homem, mas que não seja abençoado por Deus. Só acontece quando é abençoado por Deus. Então, minha gente, conclusão, né, da passagem de Mateus, no capítulo 8, do versículo do 18 ao 22. Ele nos convida, né, nós, os cristãos, a refletirem sobre o significado do discipulado e a avaliarem suas prioridades na vida. Seguir a Jesus exige renúncia, compromisso e a decisão de colocar o reino de Deus acima de tudo, mesmo de laços familiares e desejos pessoais. Quem sabe disso e quem faz isso sabe o sofrimento que vai passar. Vai sofrer, você vai sofrer. Mas Deus te guardará. Meu irmão e minha irmã, Deus te guardará. Mesmo com o sofrimento, Deus te guardará e te restaurará, tá? E te trará a paz. E todo aquele que crê, que tem fé, sabe disso, tá? Tudo passa. Para finalizar essa parte, um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai? E aí Jesus respondeu, né? Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, neste evangelho, duas pessoas se aproximam de Jesus, pedindo para segui-lo, um mestre da lei e um discípulo. Aprendemos muito, né? Minha gente, Jesus, Deus Pai, né? Antes, no Antigo Testamento, podemos ver, ele usava muitos profetas, né? E através dos profetas ele falava, né? Através de muito tempo avisava e avisava, pedindo, né? E quando chega a hora da justiça de Deus, ele faz a sua justiça, né? Porque ele é um bom pai, então ele avisa. Assim é o exemplo que nós devemos ser com os nossos filhos. Avisar, conversar com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, né? E não discípulos de Jesus Cristo, né? E o coração de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Deus Pai, é amoroso e bondoso, é um abrigo para nós.
é um conforto, um consolo. E aqui vimos que Jesus Cristo, ele deixou bem claro o mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus em primeiro lugar, né? O resto se ajeita porque Deus ajeita, né, minha gente? Então, na segunda leitura, podemos ver a renúncia. Já falamos sobre a renúncia. O tamanho da sua renúncia é o tamanho do amor que você sente a nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto maior a sua renúncia a si mesmo, ao seu ego, a você, e o amor ao outro, mesmo que isso lhe traga algum sofrimento, tudo que você faz ao nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com muita dificuldade, o sofrimento, como o apóstolo Paulo muitas vezes relatou, é por amor a Jesus Cristo, né? Porque ele é fiel e ele é o Filho do homem, né? E ele tem poder. Então, meus amigos, uma ótima segunda-feira para todos. Oremos pelos mortos, oremos por aqueles que estão no purgatório, né? Oremos, as nossas orações são importantes demais. Você não precisa ir para orar somente por se você tiver algum, você pode ir orar por ele, mas ore também por todos aqueles que estão no purgatório, e principalmente aqueles que mais necessitam, que não há ninguém que ore por eles, meus amigos. Isso é muito importante. Amém? Shalom. Até amanhã com a bênção de Deus.